comigo na sala vai estar praticamente eu e mais um rapaz da câmera aqui que me ajuda, que está auxiliando, né? Caso vocês tenham alguma dúvida, alguma pergunta durante o período, a nossa equipe vai estar em outro ambiente, nos dando suporte para possíveis perguntas que possam acontecer e ocorrer durante esse período. Tá? Vai ser uma live bem interativa e aguardo as perguntas e participação de vocês. Legal? Olá, boa noite a todos. Eu sou Isauro, gerente comercial da Derago de Ponta Grossa. Sejam bem-vindos. Que bom tê-los aqui conosco nessa primeira live Derago Digital. Se você puder aí nos acompanhar aí pelo Facebook, pelo Instagram ou pelo YouTube, que a gente vai estar transmitindo também. Essa live nossa vai ser bem interativa, vai ser bem legal. A gente espera que surjam as dúvidas, que surjam alguns seus questionamentos. O assunto que nós vamos abordar é bem pertinente pelo período com o qual nós estamos passando, mas a gente gostaria de estar junto com vocês assim, no dia a dia, mas infelizmente a gente sabe que isso não está sendo possível. Tá? De antemão, agradecer a Basti, parceira nossa aí, que está nos auxiliando nesse evento de hoje. Tá? Essa noite a gente vai falar um pouco com vocês a respeito de manejo autonal e ervas de difícil controle. E para falar sobre esse assunto conosco, né, a gente trouxe uma pessoa hoje com um peso muito grande, que a gente sabe que tem um conhecimento técnico muito bom, domina o assunto, todas as dúvidas que a gente imagina que tem ele, praticamente tem todas as respostas para nós. É uma pessoa que a gente tem extrema confiança em ter informações relevantes que nos auxiliam muito nesse processo de tomada de decisão. Boa parte das pessoas já conhece ele, é o Fernando Luquete, trabalha ele na parte de desenvolvimento de mercado da BASF, é um parceiraço nosso, amigo nosso. Fernando, muito boa noite, seja bem-vindo à nossa live e obrigado por já poder participar conosco. Boa noite, Isauro, boa noite a todos os participantes. A gente agradece demais a oportunidade de poder estar junto aqui com vocês, nesse pontapé inicial, né? Do digital, Derago Digital. Então, é uma honra para a gente também, representando o nosso time interno da BASF, né? O time de desenvolvimento de mercado, de vendas, de marketing, né? E que somos todos aí parceiros de vocês, tá? Agradecer a Derago em especial, obviamente, e principalmente aqueles que nos assistem, que nos ouvem por aí, né? No campo, tá bom? Legal, Luquete, legal, obrigado. Maravilha. Luquete, para a gente começar a nossa live aqui, as pessoas que tiverem dúvidas alguns questionamentos, podem nos passando, que nós vamos ter a equipe preparada já para absorver essas perguntas e posteriormente a gente vai passar para o Luquete para que a gente consiga passar pelo menos uma resposta rápida para vocês durante a live nossa, tá? Maravilha. Luquete, é o seguinte, para a gente iniciar aqui, nós estamos passando por um período de estiagem, sabe? Durante um longo período praticamente que a gente está passando aqui, não só na região dos Campos Gerais, mas como uma região como um todo, até fora aqui da região nossa. Qual seria a melhor decisão do agricultor, pensando no manejo autonal, tá? E pensando nesse plantio, no plantio pré-trigo? Tá. De maneira geral, né, Isauro, assim, planta daninha, diferente do cultivo, né? Para manejar a planta daninha, o melhor caminho seria acertar o estágio da planta daninha, né? Uhum. O clima, eu diria assim, a gente tem o privilégio de estar numa região alta, né, que tem as noites frias e tem uma certa umidade, e aproveitar de manhã as temperaturas adequadas, né, com umidade relativa aí sempre acima de 50, e fazer a aplicação, né? Porque se você deixar essa erva daninha crescer, na verdade, no inverno elas crescem muito pouco, na verdade, cresce mais para baixo, né? Cresce mais raiz do que parte aérea. Então, é muito mais complicado depois controlar do que você, de certa forma, correr um risco, aplicar mesmo numa situação de seca, só que com certos cuidados, né? Do que deixar isso para fazer depois. O cultivo já é diferente, né? O cultivo
Se você conseguisse plantar trigo numa seca, num solo extremamente seco, a semente vai ficar lá, tá? Aguardando a chuva. Só que essa dúvida de quanto chove, né? O momento que vai chover é o problema. Então, a gente precisa, para plantar, aí sim, esperar uma boa umidade, né? Uma boa chuva, voltar aí os níveis adequados para poder fazer um plantio para que o trigo nasça com essa umidade, né? Porque se nascer desparelho também, a gente vai ter outro problema depois, tá? Legal. Beleza? Mas eu diria assim, seca, eu lembro muito bem quando a gente trabalhava pós-emergente em soja, por exemplo, lá no passado, né? Que a prioridade sempre foi o estágio da erva, né? O clima, lógico, tem que ter cuidado com tecnologia de aplicação, etc., mas o estágio da erva que é o que faz uma diferença muito grande no resultado do investimento que você está colocando lá. Tá bom? Legal. Bom, Isauro, deixa eu também me apresentar direito aqui, né, para todos que estão aí, a gente agradece demais. Eu queria dizer que, coincidentemente, hoje, no dia de hoje, né, eu entrei na BASF, né, dia 13 de maio, há 24 anos atrás, então tenho bastante orgulho aí de fazer parte do time da BASF, até porque é uma empresa que preza muito pela confiança, de fato, nessa relação de confiança que tem, e uma empresa que sempre foi muito técnica, que prima pela resposta, pelo benefício que o produtor vai ter, né? Vender é bom? Claro, mas você vender desde que esse produto vai te trazer uma resposta positiva, tá bom? Legal. Bom, a Basta tem um slogan bastante já falado aí no mercado nos últimos anos, que é o nosso legado, né? Então, eu diria assim que a minha carreira profissional, a maior parte foi na Basta, então a gente deixa esse legado aí para a companhia também e pela família que a gente construiu junto, trabalhando nessa empresa que a gente gosta tanto. Beleza, Zal? Beleza, Lucas, legal. Vou tocar aqui. Na verdade, a Basta tem alguns conceitos com relação a manejo de planta daninha. Aliás, não só para planta daninha, mas para praga, para doença, que é o manejo eficiente. Então, a gente trata de uma forma que o nosso portfólio, o programa da Basta de manejo para essas moléstias, para essas pestes, vamos dizer assim, né? Erva daninha, praga e doença, a gente consegue, dentro do portfólio da BASF, atender todas as demandas aí, principalmente no cultivo da soja, mas no trigo não é diferente. E pensando na soja, pensando lá na frente, a gente tem que pensar no ano agrícola. E o ano agrícola, para a gente, começa dia 1/4, na verdade, né? A companhia começa dia 1/4, e pensando no principal cultivo, que é soja, que a gente vai cultivar no próximo verão, as estratégias de manejo têm que começar já. Começar já não só pensando no cultivo do trigo, mas pensando também no cultivo de verão, tá certo? Perfeito. Esse tema é um tema bastante relevante, porque eu cheguei aqui na região fazem 9 anos, né? E a gente, em contato, principalmente com a Fundação ABC, e tal, com os expertos lá, né? Com o Luiz Pencosta, principalmente, que é uma Uhum. pessoa que a gente respeita muito, ele sugeriu para a gente reposicionar um produto nosso para aplicar agora no outono, onde provavelmente ele teria uma resposta melhor. A gente encarou esse desafio e hoje a gente aplica muito mais no outono do que no verão, né? Então, Legal. assim, mais estrategicamente a gente atende toda a demanda da propriedade. Luquete, é o seguinte, eu só vou fazer um adendo para o pessoal que está nos assistindo Tá, agora. Seguinte, nós tivemos um problema de conexão e nós estamos especificamente somente pelo Facebook agora. tá, Nós não tá. estamos, começou a cair uma garoa aqui Ah, é? e a Aham. internet limitou agora. Então, nós estamos especificamente só pelo Facebook. Tranquilo. Então, vai dar um delayzinho, uma diferencinha no tempo aí, Tá, aí tá? você vai nos posicionando aí, Isauro. Legal. Beleza, Luquete, vamos... Bom, com relação, de novo, ao tema, né, o tema é bastante relevante, manejo outonal e ervas de difícil controle, eu diria que eu não sou a pessoa mais indicada para falar sobre o tema, a gente tem vivência, conhece, etc., né?
mas uma das pessoas que eu comentei agora, o Penkoski, o Vitor Spader e tal, são pessoas que sabem, que têm ciência de fato na formação deles, tá? Então, eu diria assim, as informações, elas são públicas, né? Toda informação que a gente usa de maneira geral, a gente busca no mercado ou constrói, né? E a gente gosta muito de construir também informações. Conhecimento para aplicar a informação é do campo, né? É do agrônomo, é do agricultor, ele que sabe exatamente, que sente, né? Que aonde, qual que é o momento adequado. Ciência é uma coisa que não é absoluta, né? Vamos dizer assim, não tem resultado absoluto, né? Não tem resposta absoluta para nada, está sempre em mudança. E o que a gente recomenda para uma área nunca serve para outra, né? Ou, na maioria das áreas, não serve. Então, parafraseando aqui o Nelson Rodrigues, né? A unanimidade sempre é burra, tá certo? Beleza? Beleza. Bom, as informações também com relação à planta daninha, de maneira geral, a gente encontra, né, no comitê de ação aí, com relação à resistência à planta daninha, que é o AGARAC, né, um comitê que você pode entrar no site lá, AGARAC, né, traço BR, e você encontra muita informação de planta daninha resistente, casos no nível global, né, e produtos, enfim. Então, assim, as informações são bastante públicas. Tá. Luquete, é o seguinte, esse aumento do número de ervas daninhas de espécies diferentes e resistente a distintos princípios ativos, Tá? é preocupante nesse momento, de agora em diante, nessa? É muito preocupante, Isauro, por vários motivos, né? Mas preocupação existe por quê? Porque as companhias não conseguem, no mesmo ritmo, né, no mesmo ritmo da adaptação dessas espécies, né, que é a seleção, na verdade, resistência é uma palavra que a gente talvez não devesse usar, né? Na verdade, isso é seleção natural e não consegue trazer novas moléculas para ser utilizado no mesmo ritmo que as ervas se adaptam ao ambiente. Tá? Então, para você ter uma ideia, né, cultivo do trigo, que é o cultivo mais difundido globalmente, tem 77 espécies de planta daninha resistente, tirando o rendimento da cultura do trigo, né? Na Austrália, o pessoal tem problemas seríssimos, né? Então, é um cultivo que o pessoal está olhando com carinho, para trazer pré-emergentes, né, para o mercado. A Basf mesmo tem alguma coisa de médio e longo prazo de pré-emergente para esse mercado de trigo, porque a gente tem o azevém resistente, por exemplo, né? E a gente tem tecnologias que farão essa ponte, no nosso caso, o trigo Clearfield, por exemplo, uma parceria com a Biotrigo, onde a gente vai poder usar aí um grupo químico, os ALS, né? E Masamox, em pós-emergência nesse cultivo, tá? Nesse trigo, para minimizar o problema que, certamente, se não tiver essa tecnologia, até a chegada de novas ferramentas que sejam seguras para o ambiente, para o ser humano, enfim, não seria possível com a pressão que a gente está tendo aí de azevém resistente, por exemplo. Tá certo? Mas os outros cultivos aí, trigo é o mais pressionado, mais arroz, soja, milho, todos são muito pressionados com ervas daninhas tolerantes ou resistentes aos produtos que permitem ser utilizados nesses cultivos. Não, legal. Bom? Outra coisa, Luquete, que a gente começa a analisar e a gente se põe até questionar. A gente pode afirmar que para a gente ter um sucesso no controle de erva daninha, pensando no verão, inicia esse manejo no outono? A gente Ou, não tem mais dúvida em relação a isso, viu, Isauro? Um bom controle de buva, por exemplo, vamos usar a buva como exemplo, né? Mas você tem uma infinidade de outras ervas, buva que tira muito rendimento, né? Você tem uma ideia, uma haste de buva tira aí 1% de rendimento, 50 hastes, 50% de rendimento, aproximadamente isso, né? Um amargoso, por exemplo, que de 1 a 3 plantas por metro quadrado, você tem uma queda de rendimento de 10%. Então, são plantas que estão chegando, né? A nível global, a gente tem só resistente a glifosato, para você ter uma ideia,
gente tem 44 plantas. Tinha 43 até esses dias, agora a gente tem mais o leiteiro, né, o Forber, que é um problema também e está chegando aí para nos atrapalhar, tá? Então, o manejo tonal, Isaura, a gente vê que é uma ferramenta mais inteligente, né, para a gente manejar planta daninha de difícil controle dentro do sistema da propriedade, né? Lógico, com o uso de ferramentas que sejam ferramentas eficazes, eficientes, tá? E que não causem dano também para as culturas subsequentes. Por exemplo, a gente vai plantar trigo nessas áreas que vai manejar agora, limita um pouco o número de produtos que você vai usar para não afetar o cultivo do trigo na sequência. Tá bom? Legal. Beleza? O que a gente não quer ver é, no final do ano, né, a tua soja verde por cima por buva, ou amargoso sobrando. Então, a estratégia tem que começar já. Tem que começar. O ano agrícola funciona justamente por isso, porque é no outono que a gente deve fazer o papel de casa, né? E outros problemas que a gente tem graves aí pela frente. Legal. Luquete, outra coisa, essa soja involuntária que a gente tem agora presente nessas áreas que será realizado esse manejo, ele é considerado um infestante. Que tipo de problema ela pode causar futuramente na área, para Então, a cultura subsequente? esse é um problema grave, Isauro. Eu diria que não só soja, mas o milho também. Milho RR, né? Também, se for mal manejado agora no outono, a gente tem uma ponte verde para problemas lá no verão. Por exemplo, quando a gente fala da soja, mas o milho, a gente tem aí o Dálbulos, né, a vaquinha, aliás, a cigarrinha, que causa danos terríveis no milho, tá? Para o produtor de milho, principalmente no centro do país aqui, e nós estamos na região que Dálbulos está aparecendo com bastante força. E ele só faz essa ponte através desses materiais que ficam no campo, né? Fica nascendo aí sem parar, então a gente precisa controlar muito bem. Soja tem um agravante, né? Soja é uma ponte para ferrugem, que é a pior doença da cultura da soja. Então, se você tem um inverno bastante frio, o ano passado, por exemplo, a gente teve um inverno curto, né? De poucos dias, mas foi intenso. Então, matou muita planta tiguera. Mas no ano anterior, não. Então, apareceu cedo a doença, principalmente lá em outubro. Depois não evoluiu por questão climática, mas você fica no risco. Então, o importante é eliminar, não esperar a geada, porque a geada também mataria o milho. Então, a gente não pode, nessas regiões, ficar esperando a geada matar nada. Nós temos que tomar a decisão de controlar. E mais para frente, a gente vai ter soja resistente a 2,4-D, resistente a glifosato, a glufosinato, resistente a dicamba, ou seja, não vai ser simples assim também controlar a soja. Entendi. Beleza, Isauro? Beleza. Que essas dúvidas sempre é pertinentes em virtude dessas novas tecnologias que estão sendo inseridas, né? Então, a gente acredita que, se não bem trabalhado essas informações agora de manejo, será um grande problema no futuro, né? Não tenha dúvida disso, não tenha dúvida disso. Legal. Eu quero que é o seguinte, na colheita do trigo, se a gente conseguiu fazer um manejo muito bom agora, a gente consegue fazer a semeadura, o trigo vem bonito, mas a gente sabe que lá na época da colheita ele vai ter um fluxo de erva que vai vir, né? Pensando nesse fluxo de erva que vai estar no meio da cultura do trigo, qual seria a melhor opção para o agricultor fazer esse manejo? Olha, Isauro, é bem pertinente a pergunta. Por quê? Porque quem planta trigo, planta cevada, planta cereais de inverno de maneira geral, tem um curto espaço de tempo para manejar muito bem para plantar soja. Então, às vezes, está colhendo e plantando soja. E, estrategicamente, o melhor caminho seria dessecar esse trigo, né? Por dois motivos, tá? Por vários motivos, mas tem dois importantes. Aqueles últimos 10 dias que o trigo fica senescendo no campo, a planta daninha está emergindo, está se desenvolvendo, porque está entrando luz, certo? Então, você consegue tirar esse trigo 10 dias antes da colheita que seria num processo natural. Então, o ideal seria fazer o manejo de secação no time correto, né, com glufosinato, principalmente, que é o produto registrado e adequado para esse fim,
Se ele chegar na planta daninha, aí dependendo do estágio, obviamente, ele já vai resolver o problema e deixa a área limpa para plantar a soja. É claro que vai de caso para caso, né? Não tem, de novo, não tem verdade absoluta, né? Cada caso é um caso, mas você ganha também o benefício de manejar esse trigo de maneira que você não perca a qualidade, você mantém o rendimento, foge de período chuvoso, enfim, além de preparar o berço aí para a soja, tá? Reduz Lógico, você bastante o risco. tem outras alternativas também, né, Isauro? Né, em áreas que você não planta trigo, em áreas que planta uma aveia, essa aveia, eventualmente, ela seca ou você desseca muito antecipadamente em relação ao plantio da soja, aí sim tem que aguardar um tempo, esperar ver o que está vindo e tomar a decisão. O pior cenário é sempre a área de pousio. A área de pousio é um cenário terrível, por quê? Porque eventualmente você deixa gado em cima dessa área e a coisa sempre vai complicando ainda mais. Aí você tem que tomar a decisão pelo menos 30 dias antes de plantar soja para usar algumas ferramentas no mercado que controle muito bem essa gama de planta daninha que vai estar lá pequenininha, mas com a raiz enorme. Perfeito. Beleza? Beleza. Lucrete, uma dúvida que nós estamos tendo também, e a gente andou observando no campo, junto com os agricultores, é o seguinte: a presença de uma erva daninha específico aqui, que seria a cravorana, tá? Ela está aumentando na região dos Campos Gerais, tá? A gente gostaria de saber de você se existe, né? E qual seria o melhor resultado que tem até agora, ou para controlar, ou para fazer uma supressão dela, para que ela não se espalhe para a área. Pois é, essa é uma erva de muito difícil controle. Mas eu diria que junto com ela você tem outros problemas, né? Você tem, eventualmente, você tem erva quente, você tem trapoeraba, você tem cora de viola, você tem pé de galinha, você tem poaia branca. Então, esse rol de ervas aí são ervas de difícil controle. Cravorana está acima da média, né? Cravorana está muito, talvez até um pouco pior do que burro para controlar, né? Então, estrategicamente, para essas ervas que eu comentei, e buva não é diferente, ou você pega ela muito pequenininha, ou você tem que pensar em duas aplicações. Né? Pensar em manejar e complementar. Então, agora é um período que a cravorana está em emergência, começa a emergir, às vezes vai nascer lá no meio do trigo, né, pequenininha e tal, e depois ela acaba se desenvolvendo. Então, tem que matar no ninho, vamos dizer assim. Né? Esse é o tipo de erva que não pode deixar se desenvolver, porque depois fica muito difícil. Mas o melhor caminho seria um glifosato, um oxínico e safenacil. Né? Essa é uma opinião nossa, né? Tem outras opções no mercado e tal. E complementar aí de 7 a 20 dias, né? Um período entre 7 e 20 dias, tem que ver rebrote e tal, com uma das moléculas aí mais importantes do mercado, que é o paraquat ou glufosinato. Né? Paraquat, a partir de setembro, provavelmente a gente não vai conseguir ter a mesma liberdade de uso como agora. Então, glufosinato é uma ferramenta fantástica, principalmente para matar, para terminar de matar ervas que já estão afetadas por um outro herbicida, né? E, enfim, fechando o ciclo. Então, o glufosinato, para esse fim, é fantástico para matar erva pequenininha. Então, ele, para complementar, é muito bom, tá bom? Então, eu diria que a estratégia de buva, de cravorana, dessas ervas, Isauro, passa pelo manejo tonal. Então, se você fizer um manejo tonal bem feito, né, com duas aplicações, em momentos adequados, né? O interessante é a gente conhecer as plantas daninhas que tem na área, né? Conhecer a florística que tem na área, para tomar a decisão. Então, passa pelo corpo técnico de reconhecer, de identificar e tomar a decisão. Mas é o tipo da erva que não dá para subjugar, porque ela vai crescer muito e cresce muito, principalmente em áreas de pousio, principalmente em áreas que fica parado aí no inverno. Tá bom? Legal. E Lucrete, a outra Oi. Bom, aí para falar das resistentes, então, né, Isaura, aí é mais por mais, vamos dizer assim, você tem a Zevem, que às vezes está comungando aí com essas ervas, né, tá junto, a Amargoso, né, a própria pé de galinha, né, que
não é toda a população que é resistente, mas às vezes está presente. Aí a decisão é diferente, aí você tem que colocar um graminicida no meio, tá? Essa incompatibilidade com oxínico, né? 2,4-D, triclopir, ou então dicamba. Dicamba não tem registro exclusivo para aplicação nesse momento, mas passa por ver o que tem na área. Né? Não dá para a gente não consegue tomar decisão. O importante é que se você for tomar a decisão de fazer uma mistura de um graminicida, por exemplo, para controlar o azevém, ela meio litro por hectare de cletodin, o amargoso é 1, tá? E se for misturar com o 2,4-D, você tenha certeza que você vai ter que fazer uma segunda aplicação, né? Então, quando você tem a certeza absoluta que você vai fazer um complemento, até, de repente, pode, numa mesma aplicação, você casar algumas moléculas que sejam eficientes para toda a florística. Luquete, amargoso, você tocou no assunto do amargoso. Há um bom período a gente percebe o pessoal comentando que está se espalhando o amargoso pela região, né? A gente não consegue ter uma homogeneidade de estágio de desenvolvimento dele dentro da área. Exato. Segredo não tem, mas qual seria a melhor maneira ou a melhor forma de fazer esse controle desse amargoso, pensando, né, com azevém resistente na área também, pensando no complexo dessas ervas? Qual seria a melhor forma de a gente fazer e ter um sucesso no controle tanto do azevém resistente quanto do capim amargoso? Joia. Isauro, assim, o azevém resistente é muito mais simples do que o amargoso. O amargoso, ele vem o ano inteiro praticamente, você vê amargoso florando e amargoso nascendo, se for andar nas áreas que estão paradas até esse presente momento, né? Então, de novo, parte de reconhecer a planta daninha de novo, para a tomada de decisão. Mas o caminho passa pelo graminicida, né? Passa pelo graminicida, pelo complemento, um paraquático, um glufosinato, e, eventualmente, no caso de uma soja, por exemplo, também com pós-emergente graminicida. Então, lá no verão, se você deixar esse amargoso virar moita, por exemplo, né, dificilmente a gente consegue eliminar. Então, nesse momento, se a gente for andar nas áreas, a gente vai ver moita, sim, claro, mas a gente vai ver muita planta ainda emergindo, tá? Então, também de novo, reconhecer, tem que ver se está conjugado lá o azevém e o amargoso, mas de maneira geral eles andam um pouco separados, né? A área que tem um não tem outro, enfim, mas a tendência, o amargoso é muito agressivo, né, em relação à disseminação, pelo volume de semente, pelo peso da semente, etc. E agarra em qualquer coisa e vai, né, diferente do azevém. Então ele vai se disseminar aqui também, e o segredo é sempre deixar a área limpa, né? Não tem muito o que fazer, e o uso de graminicida, Isauro, tá? E no inverno a gente tem que respeitar, por exemplo, você está jogando uma dose dessa de graminicida, 1 litro por hectare de um cletodin, tem que cuidar também que o momento que você vai plantar esse trigo, por exemplo, né? Não pode plantar com antes de 10 dias, tem que esperar para que não haja nenhum problema na cultura daí, no cultivo, tá bom? Dá para se dizer, então, que nunca se foi tão importante conhecer uma erva daninha quanto agora, né? Eu vejo que não, viu, Zauro? Eu vejo que não. Conhece. Eu vejo que não. Tá certinho. Assim, a gente viveu lá atrás, na época do pré-RR, né? Quando a gente usava pós-emergente, pré-emergente e tal. E quando veio o RR, quando veio soja RR, por exemplo, ficou tudo, né? Muito simples, muito fácil. Mas no primeiro ano de lançamento lá nos Estados Unidos, lá com o glifosato e tal, já começou a aparecer, selecionar a planta, né? E hoje a gente tem aqui na região, para você ter ideia, uma novidade também, não é novidade, mas é a Fundação BC que identificou, o Amaranthus híbridos, resistente a glifosato. É muito fácil de identificar, né, quando a planta já está um pouco desenvolvida, é muito simples de identificar, mas está vindo com gado, né, para você ter ideia. Então, cravurana também com gado, e Amaranthus híbrido também com gado. Em área que nunca foi lavoura, por exemplo, a gente vê em volta dos coxos o Amaranthus híbrido
quase que todo ele resistente a glifosato, e ele já vem com brinde, né? Resistente a LS também. Então, você fala, não, vou aplicar um clorimuron depois em pós-emergência. Não adianta, né? Tem que ser PPO, tem que ser outros produtos para controlar esse troço, que é complicado. Então, possivelmente, esse é um problema futuro. É um problema futuro, assim, e é muito fácil de disseminação, porque a semente dele é palatável para os pequenos pássaros, né? Imagina, o pássaro, né? Ele come e sai espalhando por aí a semente. Então, vai ser muito simples. E também é palatável para o gado, né? O gado come e eventualmente vai estar espalhando esse troço. Mas a gente tem que tomar cuidado. Amarantos, se sobrar no meio da soja, se você vê isso aí, tem que eliminar. Primeiro identificar, obviamente, né? Mas a gente já tem visto bastante planta sobrando aí de caruru, de Amaranthus palmeri, e com certeza você chega perto, você já bate o olho e fala, não, Palmeri RR, vamos dizer assim, né? Resistente a glifosato e resistente a ALS também. Legal. Luquete, é o seguinte, ó, pensando agora numa área que a gente tem aí num campo aí com várias espécies em diferentes estágios de desenvolvimento delas, tá? É onde que eu tenho ali buva, soja involuntária, um pouco de trapoeraba, um pouco de erva quente. Qual que seria ah, qual que seria a melhor forma de adotar o manejo para controlar elas? Por espécie, por estágio de desenvolvimento? O que seria? Eu vejo, Isauro, que você tem que pensar sempre no pior inimigo, né? Você matando o pior inimigo, os outros vão de carona. Então, assim, se a buva é o relevante lá na área, então você tem que pensar nela. Os demais irão de carona, né? O importante é agir dessa forma para que a gente não erre, tá? Porque, não, tem pouca planta de buva adulta, tem pouca planta de erva quente, enfim, Uhum. e a gente toma decisão pela média, e a média, né, de novo, é sempre complicado. Então, vale a pena você atacar o pior problema, que daí os demais, eles vão de carona no que você quer de resultado. Beleza? Perfeito. Então, Beleza. diria que buva é o preponderante para essa época, né? Tem algumas áreas, claro, que está crescendo cravorana, que é muito importante, etc. Mas, estrategicamente, a erva mais... a resposta que o produtor vai ter melhor vai ser em buva, quando você faz o manejo tonal. Vai ser buva. Por quê? Porque se você mata mal ela agora, dá a impressão que matou lá no meio do trigo, ela está lá e tal, está enraizando. Né? A hora que você tira esse troço, né? Ou no meio de uma aveia, por exemplo, você eventualmente fez a cobertura sem muito manejo, sem muito se preocupar anteriormente ao plantio dessa aveia, né? Então a gente precisa tomar a decisão no momento certo aí, tá? E, de Beleza. novo, conjugando folha larga e folha estreita, mistura com graminicida. O glifosato tem uma série de ervas resistentes, mas faz parte, né? Não tem como a gente fugir. É um produto muito importante, até ele serve, inclusive, como carreador, por exemplo, para PPO, para safenacil. Então, eles conjugam muito bem, tem uma sinergia muito boa para melhor resposta no campo. Tá. Certo? Certo, Luquete. Certíssimo. Você já me respondeu, mas vou te perguntar novamente o negócio aqui, ó. Porque isso é recorrente e acontece. A gente vai, acho que vai, na sequência das próximas safras, vai sempre acontecer esse tipo de Uhum. problema. O seu grande fluxo de emergência da buva, ele vai ocorrer, né, entre abril e junho, dá para se Sim. dizer, né? Na verdade, Isaura, na verdade ocorre o ano inteiro, né? Só que os picos são nas temperaturas menores. Então, tem umidade, a temperatura cai, ela vai emergir. Semente tem, às vezes, passando na frente da gente dentro de casa, né? Porque é Uhum, muito leve e tal, viaja aí 60 quilômetros. Diferente do Amaranthus palmeri, do Amaranthus híbridos, por exemplo, que nasce só com temperaturas mais altas. Então, uma vai estar sempre em áreas diferentes da outra, vai encontrar uma outra adulta, outra pequena, enfim. entendi. Mas assim, Lucas, caso aconteça
dessa buva não ser controlada agora no manejo outonal, nós teremos um problema muito grave lá no verão, né? Como você comentou, o sistema radicular dela vai descer, né? Aquilo, certo, só estressou e o sistema radicular desceu bastante. Vai impactar muito na produtividade do agricultor, no Não tenha resultado que ele vai dúvida, ter de soja? não tenha dúvida disso, Isauro, né? Buva já impactou em custo, né? Em custo, obviamente, de produção, tá Uhum. certo? No oeste do Paraná, o pessoal saberia falar até melhor que a gente, sem dúvida nenhuma, né? O milho safrinha, a buva nasce no meio do milho, depois é um problema sério, principalmente em anos secos, onde você tem dificuldade de controlar. Em anos que você tem umidade boa, em agosto, setembro, é muito simples controlar a buva, né? Você faz lá um glifosato 2,4-D, um safenacil, ou glifosato de camba e safenacil, depois faz um complemento, resolveu o problema. Só que em situação de estresse, a planta estressada, ela aprofunda a raiz, tem uma longevidade maior, fica mais tolerante aos produtos, né? Hoje, buva, por exemplo, é tolerante a vários grupos químicos, né? Tolerante a glifosato, tolerante a um LS, principalmente, Uhum. tolerante a paraquat em algumas áreas, né? E também a 2,4-D em outras situações. Então, você tem um monstro no campo, né? Então, para a gente dominar esse troço, a gente precisa ter estratégia. E o dano vem, né? E manejo de Uhum. outono, né, Isauro? Assim, interessante é a gente pensar antes em outras coisas. A gente está pensando aqui numa área que é soja-trigo, por exemplo, né? A gente tem que Uhum. pensar, eu acho, ter uma visão um pouco mais holística aí e olhar principalmente para a rotação de cultura, né? Que é um tema importante, que a região de Ponta Grossa, por exemplo, lá 15 anos atrás plantava X de milho, hoje planta X vezes 0,2, né? Então, assim, planta aí 10, 12% de milho. Tem produtores, claro, né? Não estamos falando, é regra, mas o milho é um cultivo importante também para quebrar esse ciclo vicioso de planta daninha, porque entra outros grupos químicos para ajudar nesse manejo, né? É importantíssimo rotação de cultura. Um outro fator muito importante, Zal, eu não sei se você tinha, né, ia perguntar alguma coisa nesse sentido, é o manejo cultural. Então, assim, buva, planta daninha de difícil controle, a gente encontra onde? Onde tem solo descoberto. Então, hoje a gente tem técnica, a gente tem cultivares, a gente pode fazer 5 safras em 2 anos, por exemplo, e manter sempre a área coberta, né, onde a gente vai otimizar a estrutura da propriedade, você vai intensificar o uso do solo, e intensificando o uso do solo, você melhora, inclusive, a biota do solo, e normalmente melhora rendimento. Só que a gente não pode pensar no curto prazo. A gente não pode só pensar no curto prazo. Esse tipo de... A gente tem na região aqui muitos produtores que estão se adequando, muitos agrônomos, muitos técnicos que estão se adequando nesse sentido, para manejar de forma que a propriedade seja mais eficiente, com o maior número de cultivos, e isso ajuda muito no processo de manejo de plantas tolerantes ou resistentes. Tá? Legal. Então, essa intensificação é muito relevante, né? E aí, lógico, o manejo químico, que a gente não pode deixar de usar, obviamente, né? É uma ferramenta importantíssima, traz uma resposta, né, que todo mundo precisa, vamos dizer assim, que necessita naquele momento, e atende todas as demandas. Luquete, nós estamos percebendo aqui na região nossa, os Campos Gerais, está aumentando muito a utilização dos mix de cobertura. Uhum. Podemos considerar o mix de cobertura como uma ferramenta também que vai ajudar a quebrar o fluxo germinativo dessas ervas de difícil controle? Eu não tenho dúvida disso, viu, Isauro? Eu acho que ajuda sim, né? Só que tem vários senões aí na frente da gente, né? Um deles é, por exemplo, né? Você vai plantar um mix e como é que está o manejo nesse momento, né? Então, assim, você tirou lá a soja, eventualmente o milho, como é que está em termos de planta daninha? Porque muitos dos produtos utilizados para manejar essas plantas daninhas pode afetar a qualidade desse mix. Então, tudo parte do manejo
dentro do ano como um todo, né? Então, o mix é fantástico para melhorar, de novo, a biota do solo, melhorar a questão de raiz no solo, etc., né? Manejo de nematóide, uma série de benefícios, né? Para o solo, que é o bem maior aí do agricultor. Né? Por outro lado, a gente tem que saber onde você está botando o mix. Não dá para botar um mix, por exemplo, numa área que você colheu soja faz 30 dias e não dessecou. Então, essa planta daninha ela vai se perpetuar. Existe alguma coisa de alelopatia, etc., né? Que ajuda para diminuir o desenvolvimento de algumas plantas daninhas. Alguns, por exemplo, uma aveia preta, onde você tem aveia preta, não nasce braquiária, né? Então, assim, existe alguma coisa de minimiza a germinação de emergência de braquiária. Mas, de maneira geral, a gente precisa saber onde a gente está colocando o mix. A gente tem que pensar no mix como cobertura, sim, né? Para fazer uma cama para, de fato, a posteriori, aí não essas plantas daninhas ficarem sem nenhum problema para o produtor. Mas antes, na instalação, que a gente tem que tomar o máximo de cuidado. Tranquilo. Luquete, com relação ao manejo químico, né? Dá para se dizer, então, que o nosso conhecimento sobre os herbicidas, né, dos grupos mais distintos possíveis que existe, que pode se usar no manejo, a gente vai ter que resgatar e saber aplicar eles conforme as suas especificidades e o grupo onde aquela erva está sendo predominante. Seria mais ou menos por aí? Perfeito, Isaura. Assim, cada caso você tem que tomar uma decisão. Não dá para, por exemplo, eu vejo muito o oeste do Paraná. O oeste do Paraná, o norte do Paraná, colhe o milho safrinha, o que vem é búvio e amargoso. Então, você já tem uma receita mais, vamos dizer assim, mais homogênea para a maioria das áreas, né? Nessa região onde você tem aveia no inverno, trigo, cevada, tem vários cultivos, milho no verão, então a dinâmica é diferente, a gente parte pelo conhecimento mesmo, né? Por viver o campo, identificar a planta daninha e tomar a decisão. E as companhias, a nossa não é diferente, né? Está resgatando algumas moléculas eficientes, que são, não tem nenhum problema com relação ao ambiente, ser humano, etc., para a gente fazer uso também e adicionar em todo esse portfólio aí que o produtor, vocês técnicos, né? Nós, como um todo, podemos lançar a mão, né? Eu vou citar alguns exemplos aqui de Canva, por exemplo, uma ferramenta fantástica para manejar buva, cravorana, né? A gente tem Mazapic, Mazapir para manejar amargoso. Só que tudo isso são decisões tomadas para cada área. A gente não pode, de maneira nenhuma, generalizar. Uma ferramenta importantíssima hoje é Safenacil. Eu vejo que ele cabe em todas as aplicações, onde ele se adequa, obviamente, né? Claro, pela sinergia que ele tem com os demais produtos. E o glufosinato, que é fantástico, é um produto que é usado em larga escala e que a gente explora pouco essa ferramenta, a ferramenta de contato, que não tem nenhuma ação de solo. Então, muda totalmente o jeito da gente fazer agricultura. Legal. Beleza? Tranquilo. Luquete, eu tenho um pessoal que também passou uma pergunta aqui. Eu vou fazer para você. Tá. O Elias Eduardo, ele está perguntando, para essa época que a gente está vivendo agora, qual é a recomendação de defensivo e se existe algum específico para manejo outonal? Eu vejo que não, assim, específico para manejo outonal não existe, né? Eu vejo que a gente tem que tratar, tomar decisão baseada naquilo que está no campo em termos de planta daninha. Não dá para a gente falar de produto propriamente dito, né? Nesse nosso bate-papo, mas se eu fosse, assim, na média, né? Eu faria glifosato, se tiver gramínea, um cletodin mais um safenacil, e complementaria com glufosinato ou paraquat. Então, isso aí abarca o máximo que a gente pode abarcar em termos de planta daninha, tá? Um auxínico, por exemplo, um 2,4-D, entraria na primeira aplicação, poderia ser feito até junto com o herbicida, desde que você faça essa segunda aplicação,
mas o ideal para ele seria numa situação de mais estresse. Então, um auxínico nesse momento, por exemplo, que é uma situação de estresse, é interessante. É interessante colocar na mistura, né? Para dar um suporte maior aí para os produtos que são de contato, que tem um pouco mais de sensibilidade em relação à questão climática. Então, todo herbicida depende de clima, né? Você precisa ter luz, você precisa ter umidade no solo, a umidade relativa tem que estar alta, a planta tem que estar crescendo. Então, se você perceber que a planta está crescendo, está em desenvolvimento, é o momento certo de matar, tá? E assim, Legal. o intervalo entre as aplicações pode ser de 7 a 20 dias, depende muito da dinâmica da área. E o glufosinato é um grande jogador nesse processo de manejo, né, Lucas? Muito interessante, assim, durante o ano inteiro a gente pode eventualmente estar utilizando, né? Você pode manejar a soja para plantar já o próximo cultivo, né? Se for plantar um feijão depois da soja, ou um mix, etc. Ele não tem nenhuma ação de solo. Pode dessecar o trigo, a cevada para plantar a soja na sequência. Pode usar ele como complemento, tá? Mas nunca usar ele como produto principal para fazer o manejo, porque aí ele fica um pouco limitado em termos de estágio de planta. Então, ele é limitado à questão do estágio de planta, tá? E aí você Uhum. precisaria fazer 2, 3 aplicações, e não é esse o caminho. O caminho do glufosinato é a gente complementar a principal aplicação e manejar os cultivos pré-colheita, né? Feijão, soja, trigo, enfim. Legal. Esses Isauro. Beleza. Lucas, eu tenho mais uma pergunta para você aqui. Eu acho que está na tua mão mesmo aí. O Luiz Moraes, ele pergunta para nós o seguinte: qual seria o manejo para as plantas de difícil controle dos biomas amazônico e cerrado? Não sei. Esse A resposta é não foge sei. foge um pouco Assim, da região, né? o que a gente tem que entender, de novo, é as plantas daninhas daquela região, né? Na verdade, a dinâmica lá é diferente. O pessoal lá tem uma janela muito curta para fazer dissecação, tá? Então, você tem que entender, de novo, a florística, né? Conhecer as ervas daninhas que tem na área para a tomada de decisão, né? E lá o pessoal está dessecando aqui e plantando atrás, porque na primeira chuva começa a plantar e não para mais. Então, pelo módulo rural, e tem uma série de outras questões logísticas, né? Que não permite, por exemplo, você aplicar 30 dias antes, etc. No Cerrado, o que tem acontecido muito é dessecação pós-colheita. Na Bahia, a gente tem visto muito, no Mato Grosso também. O pessoal colhe o verão, colhe a soja, em áreas que, lógico, vai plantar safrinha, planta safrinha, safrinha de algodão, milho, etc. E em algumas regiões, ali começa a vir planta daninha. Amargoso, por exemplo, é uma delas. Aí a tomada de decisão, de novo, parte pelo técnico que tem na região, que conhece melhor do que a gente que vive aqui nessa realidade nossa, então eu não saberia responder 100% a essa questão. Beleza? Legal. Peço compreensão. Guedes, chegou mais uma pergunta aqui, é o seguinte, ó. O Rodrigo pergunta para nós sobre o nabo, esse mostarda, resistente a metsulfuron e a glifosato. O Tá. que seria melhor para fazer o manejo? É para manejar antes do plantio do trigo ou dentro do trigo? Eu acho que é dentro do trigo. Tá. Dentro do trigo. Então, na verdade, hoje a gente só tem uma ferramenta, que é o 2,4-D, né? Registrado aí para esse fim. Só que o 2,4-D a gente tem que acertar o time da aplicação, obviamente, para não ter para não afetar aí o cultivo, né? No futuro, a gente vai ter, lógico, vamos ter o trigo Clearfield, que a gente vai utilizar um ALS, né, para controlar a Zevem, que também não controla esse nabo se eventualmente for resistente. E vamos ter o Safofenacil registrado para pós-emergência no trigo. Nessa safra ainda não, né, mas na próxima certamente nós teremos. E aí, nessas situações do trigo Clearfield, a gente vai estar recomendando a mistura dos dois, né, uma associação, e em qualquer outro trigo, né, independente, cevada, etc., a gente vai poder estar usando o Safenacil em pós-emergência, vai ser uma ferramenta importante, dentro de um estágio de início de perfilhamento, para não abusar, ele é um protóx, né, e o protóx sempre dá uma queimadinha na planta, e essa queimada cedo não afeta em nada o rendimento. Se queimar tarde,
aí afeta. Então, a gente vai ter essas ferramentas para utilização. E antes do plantio também, o Safenacil é muito interessante, muito bom para o nabo também. Tá bom? Legal. Beleza, Luquete. Zal, eu só gostaria de fazer um outro comentário aqui, mais para a gente, não sei quanto tempo a gente tem, mas para a gente já Não, finalizando, tá? Que é a questão dos fatores aí de adoção de um bom manejo, né? A gente passa pela questão cultural, né? Que eu acho que assim a gente tem os grandes problemas de planta daninha hoje estão nas áreas de pecuária, principalmente, né? Então, o produtor de gado, ele tira esse gado e o arrendatário planta soja, uma situação um pouco extrema, então a gente precisa, talvez, trazer o pecuarista mais para o nosso lado, para a gente tentar minimizar esse problema de planta daninha, porque é na pastagem que ele está se desenvolvendo muito rápido. A questão do preço de grão, né, pessoal, também, essa questão toma decisão muito em cima, então, para a gente ter sucesso ao longo do tempo, ao longo dos anos, deixar um legado de fato, a gente precisa planejar de médio e longo prazo a propriedade, né? Que é muito importante, tá? Muito melhor prevenir do que lá na frente a gente não gastar muito recurso para esse fim. Um aspecto importante é a questão de preço e custo, né? Que é diferente, tá? Você pagar um preço por uma ferramenta e ela te responder é bem diferente, né? E você ter um custo alto é outra coisa. Então, a gente precisa separar bem essas duas questões e, claro, né, ter uma visão um pouco mais holística aí, de médio e longo prazo, para a gente ter o máximo de sucesso possível, né? E fazer a coisa da melhor forma possível. Até vou parafrasear aqui de novo um cara que é um guru aí de todo mundo, que é o Gassi, né? Fazer a coisa certa, né, no momento certo, né? De maneira correta, da maneira correta, tá? Então, nada mais é do que bom senso, né? E capricho em tudo aquilo que você faz e que você disponibiliza a fazer, tá bom? legal, Luquete. Obrigado. Acho que a gente chega agora no final da nossa live. Ah, é bastante informação, bastante dados que a gente podia esmiuçar mais, mas o tempo também ele é curto, né? Mas de antemão, Luquete, te agradeço. Uma gratidão por você poder disponibilizar teu tempo hoje, agora no final da tarde, para compartilhar conosco um pouco do seu conhecimento, tá? Eu Obrigado que mesmo. agradeço, Isal. Eu que agradeço de coração mesmo, né? Pela possibilidade, pela exposição. Enfim, estamos aí à disposição. Se precisar, somos parceiros. Legal, Luquete. Obrigado mesmo. E também queria agradecer a vocês que estão em casa, que estão conectados conosco, que participaram conosco dessa live. É a nossa primeira live, a nossa primeira Deraga Digital. Na sequência, nós teremos mais outros eventos, a gente vai abordar outros assuntos mais distintos possíveis, né? É uma ferramenta nova que a gente está utilizando, é necessário, né, durante esse período. A gente sabe que o agro não para, não tem como parar, né? As ervas estão lá presentes no campo, estão germinando e vai vir já a safra de trigo, vem o verão. É uma maneira que a gente tem de ficar um pouco mais próximo de vocês. Então fica a nossa gratidão, nosso muito obrigado por participar conosco. E até a próxima. Valeu? Obrigado, Boa noite gente. a todos. Fiquem com Deus.